Boa noite, pessoal. Hoje eu vim conversar com vocês rapidamente sobre um tema que algumas pessoas consideram como polêmico, mas para mim é tão claro quanto água, certo? E esse tema são os abortos ocultos causados pelo uso de anticoncepcionais. Meninas, talvez vocês não sejam católicas, ou meninos, não sei, mas a nossa igreja, ela tem uma doutrina em separados em relação à contracepção, né? Que proíbe contracepção independente de ser hormonal ou não. No caso, você pode, o que seria lícito, no caso seria o espaçamento do número dos filhos, das gestações, no caso de um motivo justo e grave por métodos naturais, como o método de ovulação e Bliss. Mas isso é assunto para outro momento. Porém, se você não é católica, é cristã de outra denominação, e a sua igreja nunca te alertou sobre isso, então eu tô aqui pra te alertar. Os anticoncepcionais, eles basicamente podem ser divididos em dois tipos, certo? Tem os anticoncepcionais combinados, que tem progesterona e estrogênio na sua composição, e tem os anticoncepcionais só de progesterona, certo? Eles vêm em várias formas, anéis, vaginais, pílulas, implantes subdérmicos, Mirena, vem de toda forma que você puder imaginar. E o que eles dizem? Não causa aborto, mas será que não causa mesmo? Vou explicar para vocês um pouco da fisiologia humana, certo? Da fisiologia do ciclo reprodutivo, bem brevemente, e sobre o mecanismo de ação desses anticoncepcionais. Para vocês não dizerem que eu estou inventando alguma coisa que eu estou falando aqui, basta procurar nos livros de referência de farmacologia e ginecologia obstetrícia. Por exemplo, um dos livros que eu posso recomendar, o Novak. Vocês podem ir no capítulo de contracepção, ou em vários artigos científicos na internet que vocês irão encontrar, certo? Então, eu vou partir aqui de 3 pressupostos mais importantes. O primeiro é de que a vida começa na fecundação. Esse é um pressuposto assim, cristão, que eu creio que a maioria das pessoas que se dizem cristãs, né, independente de serem protestantes, católicas, e eu acredito que até mesmo os judeus, que não são cristãos, mas que são, digamos assim, que acreditam em Deus, também tem essa visão, né, que a vida começa na fecundação. O segundo contraponto é que esses anticoncepcionais, eles mexem na fisiologia feminina de várias formas, que é o que eu vou explicar para vocês. E uma delas, certo, pode causar abortos. E no terceiro contraponto é justamente o que é o aborto. Uma vez o óvulo tendo sido fecundado pelo espermatozoide, nós vamos ter um embrião, certo? E do momento que esse embrião acaba sendo eliminado do corpo humano, seja por formas, digamos assim, naturais e formas antinaturais, né? No caso, nunca de uma forma, digamos assim, que seja da vontade de Deus, porque Deus não deseja a morte de ninguém, mas muitas vezes por um acontecimento da fisiologia reprodutiva, que às vezes as mulheres não entendem, nem mesmo a medicina pode entender, pode esse embrião ser expelido do corpo da mulher. E das formas não naturais, que é justamente onde entra o anticoncepcional. No caso dos 2 tipos de anticoncepcionais, o primeiro tipo tem estrógeno e progesterona, certo? Que são 2 hormônios femininos, mas a versão que tem neles do anticoncepcional é o hormônio sintético, certo? E no segundo caso é só progesterona. Independente do conteúdo, todos os dois vão ter progesterona nele. E o que essa famosa progesterona faz? Ela basicamente causa várias mudanças no ambiente uterino da mulher, no muco cervical e na motilidade das trompas, certo? Se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, procurem imagens da anatomia feminina no Google, certo? Que vai mostrar lá as trompas de falópio, o útero, o colo cervical, certo? E o que isso tem a ver com o anticoncepcional? O anticoncepcional vai aumentar esse nível da progesterona, certo? Que vai levar a essas modificações. E essas modificações, elas podem agir de várias formas. Se houver
o coito, o espermatozoide, ele pode ser impedido de conseguir fecundar o óvulo. E até aí, se ele impede a fecundação, apesar de ser imoral do ponto de vista de ser um tipo de contracepção, ele não causa aborto até aí, certo? Porém, outra forma de como a progesterona pode agir é impedindo a nidação, que é a implantação, certo, do blastocisto, que é o embrião, na parede uterina. E, nesse caso, já vai ter ocorrido a fecundação, ou seja, ele vai atuar como um abortivo. Entendam que essa ação da progesterona, ela é global, independente dele ser só progesterona ou ter estrógeno e progesterona. Aí, o que vão dizer? Tudo bem, mas os anticoncepcionais combinados, eles têm estrógeno, e o estrógeno, ele consegue inibir de 96% a 99% a ovulação, que no caso não haveria o óvulo, e então também não poderia haver um embrião desse modo. Do ponto de vista relativo ao aborto, na minha opinião, e creio que na opinião de quem tiver um senso de ética mínimo, se você tem 1% de chance daquilo lhe causar um aborto, e mesmo assim você decide fazer isso, você não pode se dizer uma pessoa contra o aborto, certo? Porque 1% de chance é chance, sim. E se acontecer, e se for o seu filho, você vai carregar essa culpa, eu posso dizer essa culpa mesmo, certo? Você, ou então a sua mulher, ou então quem quer que seja. Se você for um marido e a sua mulher está usando essa droga, que é literalmente uma droga, e depois eu vou fazer um vídeo também só falando sobre os outros efeitos do anticoncepcional, que pode causar pode predispor ao câncer de mama, câncer de endométrio, pode diminuir a libido, levar ao aumento de peso, pode levar à depressão, pode levar ao risco aumentado de trombose, de AVC, de várias coisas, certo? E você tá, digamos assim, compactuando com isso. Gente, eu não sei que tipo de marido você é, que aceita que sua mulher use um tipo de porcaria dessa, que só atrapalha a vida dela e a vida de vocês como um casal, certo? Então, meninas, se vocês usam essa porcaria, deixem, isso é uma droga, sério. Além de todos esses efeitos, pra mim, o principal deles é a questão desse potencial de causar abortos. E se tem o potencial, gente, já não justifica ninguém estar usando, ainda mais se você se diz cristã, tudo bem? E contra o aborto. Então, existem várias outras maneiras de se evitar, vamos dizer assim, entre aspas, evitar filhos. Algumas que são lícitas do ponto de vista moral, outras que não. Para a igreja, quais seriam as únicas listas se você estiver precisando esparçar os filhos por um determinado tempo por uma causa justa e séria? No caso, seria os métodos naturais, como o MOB, certo? O MOB é um método de ovulação Billings, que é basicamente entendimento puro de fisiologia feminina, e é um método lindo, que inclusive ajuda o casal a viver melhor a vida sexual dos dois. Porém, se você não é católica e você não acredita nisso, você não acredita que a contracepção é algo que fere a vontade de Deus, o que nós acreditamos piamente, porque Deus quer enviar almas a esse mundo, e quando você casa, você aceita essa missão de ajudar Deus a enviar almas ao mundo, certo? Então, pra mim, o uso de contracepção no casamento é a quebra de uma das maiores bênçãos que a gente pode receber por meio desse sacramento. Enfim, eu não vou dizer nada. A minha opinião é contra qualquer tipo de contracepção. Porém, além de você estar pecando pela contracepção, quando você usa o anticoncepcional, você está usando de algo que pode causar um aborto, gente. Isso é muito sério, muito, muito sério. Eu não tô dizendo que contracepção para nós católicos não é algo sério, é algo muito sério. Só que a questão do aborto ainda é um agravante maior, certo? Para o seu pecado. Então, se você faz uso ou conhece alguém que faz uso dessa porcaria, largue antes que seja tarde demais, tá bom?
Bem, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Queria pedir um favor encarecidamente que vocês assinassem a petição que eu vou colocar aqui embaixo. Para enviar para o STF contra o aborto, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas eles estão aproveitando essa pandemia que está no mundo e estão querendo aumentar as concessões para o aborto, certo, aqui no Brasil. Então, por favor, assinem, enviem para os seus colegas, divulguem, não vamos deixar isso acontecer. E rezem, gente, rezem bastante, peçam a Deus para que essa coisa horrível que é o aborto não seja legalizada no nosso país e façam a parte de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, Nossa Senhora os guarde. Não usem anticoncepcional. É abortivo.